Olá pessoal, eu me chamo Melk e hoje nós vamos estudar as equações diferenciais. Finalmente, é um tópico que eu queria muito abordar porque toda a física é baseada nas equações diferenciais. Newton, que foi um dos criadores do cálculo, o desenvolveu justamente para resolver os problemas físicos que ele estava trabalhando. E muito bem, vamos lá. Você já conhece as equações normais, né? Essa daqui é uma equação algébrica de segundo grau embaixo, porque eu tenho x ao quadrado, e aqui eu tenho de primeiro grau, só o x na primeira potência. Então essas equações aqui, com o tempo, você aprende a resolver elas, fica relativamente fácil, muito fácil fazer essa daqui de primeiro grau. Essa daqui não é tão fácil assim, de segundo grau, mas você também consegue pegar a manha e resolver ela facilmente, com prática, né? Agora eu vou apresentar a vocês esse tipo de equação aqui. É uma equação que contém derivadas no meio. Então a gente tem como variável uma função, não é um número, né? Aqui a gente tem x ao quadrado, a gente pergunta qual é o número que é elevado ao quadrado, mais ele mesmo multiplicado por não sei o que, dá um resultado. Aqui não. A gente pergunta qual seria a função que poderia satisfazer essa equação aqui. Então, ela tem as derivadas da função que a gente está procurando, multiplicado por coeficientes, que são também funções. Ou seja, qual é a diferença de você passar para esse mundo aqui para esse? É que aqui você já tem um aumento de camada, né? Digamos assim. Então, meio que você estava lá, você só conseguia fazendo contas com 1, 2, né? 3. Depois você começou a ver que tem os conjuntos, né? Tem o conjunto dos reais ali. E aí depois você foi para as equações, né? Equações algébricas normais. E um nível acima seria você fazer cálculo com função. Encontrar uma dada função que resolva o negócio. Certo? Isso aqui que foi o grande Paranauê, né? O grande mérito do cálculo. Agora a gente só pensa em função. Tudo que a gente vai fazer aqui é baseado em uma função que nós estamos trabalhando e queremos calcular outra função e por aí vai. Aí depois que a gente calcula a função, que a gente realmente vai substituir pelos números e reduzir aqui, né, nas camadas. Então, daqui em diante, a gente vai trabalhar nessa camada aqui para cima. E assim como as equações algébricas, a gente também tem as classificações, né? Então, no caso, quando a gente tem a primeira derivada da nossa y de t multiplicada por a de t, isso aqui é função, mais a nossa b de t multiplicada por y de t igual a zero, a gente tem uma equação que se chama homogênea. Homogênea porque, num contexto físico, isso aqui significaria que o sistema está ali e não tem nenhuma força externa atuando no sistema. Seja um pêndulo, né, que já está ali, que a gente já soltou ele de uma posição inicial, ele começa a balançar, nada mais influencia, né, não tem nenhuma força atuando nele, de fato, depois que ele já está balançando. E aqui, embaixo, a gente tem a mesma equação do nosso lado direito, quer dizer, esquerdo. Já do lado direito, a gente tem uma função de t. Então, o que é que isso significaria? Que tem uma força ali, externa, atuando, que corresponde à nossa função de t, e daí já muda a equação, né? Porque a gente acrescentou mais um termo. Então essa aqui é homogênea, quando é igual a zero. Quando ela não é igual a zero, é heterogênea, certo? Além disso, a gente também tem as ordens da equação diferencial. Se tiver a derivada de primeira ordem, beleza. É uma derivada de primeira ordem heterogênea. Derivada de primeira ordem homogênea. Aqui de baixo a gente tem uma de segunda ordem. Então observe que a gente tem a segunda derivada da nossa função y de t, mais a primeira derivada, mais a função sem derivada, só a função mesmo que eu estou procurando, igual a uma f de t. Então esse daqui é uma heterogênea de segunda ordem, né? Outra coisa, a equação diferencial ela também pode ser linear e não linear.
Todas essas daqui, apresentadas até agora, são lineares. Então, como é que seria uma equação diferencial não linear? Quando nós temos a nossa y de t, a nossa função que a gente procura, elevado a uma potência diferente de 1. No caso, todos aqui, ó, tem 1 subtendido. Então, tá beleza. Agora, se tiver um número diferente de 1, por exemplo, aqui, nós temos a derivada, só que elevada à segunda, né? Ao quadrado. Isso aqui é uma equação diferencial não linear, por conta disso. Uma outra coisa que pode acontecer é os coeficientes aqui não serem dependentes de t. Ora, se a gente procura uma f de t, e aqui a gente tem uma a de y, isso aqui significaria que é o quê? É uma a de y de t. Então, ou seja, é função dentro de função, e isso daqui já não pode. Se isso acontecer, ou seja, tiver uma função de função que a gente procura, então isso quer dizer, vou tentar desenhar aqui. Então isso quer dizer que ela é não linear, ou seja, se tiver funções de y aqui dentro, né, funções da função que a gente procura, ou se tiver elevado ao quadrado, ao cubo, à quinta, funções de elevado a um número diferente de 1, ela é não linear. Então a gente tem isso aqui também. Um outro caso que é a mesma coisa desse aqui, mas pode ser confundido por alguns, porque a gente não tem a derivada de y de t, né? Mas ainda assim, ó, se a gente tem a função que a gente procura, a nossa y de t, função que a gente é a nossa incógnita elevada ao quadrado, um número diferente de 1, ela é não linear, entendeu? Isso aqui não é somente as que estão aqui, ó, certo? Então é isso, se aparecer uma y de t ao quadrado, ao cubo, potências diferentes de 1, se aparecer coeficientes da função que são funções da função que a gente procura, então ela é não linear. Esses três casos aqui, ó, certo? Então, para fechar, a gente também pode ter equações que são de mais de uma, que contém, né, funções com mais de uma entrada, com mais de uma variável. Essas daqui a gente chama de equações. Vou botar aqui, ó. Equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais ordinárias. Então, essa aqui é uma equação diferencial ordinária, porque só tem t, é uma função apenas de t, de um eixo. E essa aqui é homogênea, porque é igual a zero. Essa aqui é uma equação diferencial ordinária heterogênea, porque isso aqui tudo é igual a uma f de t, que é a nossa força externa, né, atuando ali. Um nível acima, essa aqui vai ser uma equação diferencial ordinária, só tem uma variável, heterogênea, porque é igual a uma f de t, a força externa ali atuando, e ela é de segunda ordem, porque engloba derivadas de segunda ordem aqui no meio. Ela tem derivadas aqui, né? Então, a maior derivada, o termo que tiver maior derivada, vai dar a ordem da equação diferencial. Além disso, aqui também nós temos zeta, equação diferencial ordinária, também, só que essas daqui são não lineares, porque nós temos potências de y de t diferentes de 1 e coeficientes aqui de y de t, certo? E tem uma outra equação também, que são as equações que são, pode ser a de xt, e contém derivadas parciais, né? Por exemplo, aqui del de x, ou seja, tem uma derivada parcial só no eixo do x, na nossa y de xt. Aí já pode ser igual a uma derivada parcial aqui com relação a t, da nossa y de xt. Essa aqui é uma outra equação diferencial, só que essa aqui é a equação diferencial parcial.
porque aqui nós já temos funções de mais de uma variável. Então a gente tem aqui, tá errado esse cara aqui, é desse lado aqui, pronto. Não sei qual foi a liga, né, eu desenhei, foi um 6. Então beleza, aqui a gente tem del, já tem derivada parcial na equação. E aqui a gente já chama de equações diferenciais parciais, né? Então podem conter derivadas parciais aqui em funções de mais de uma variável. Beleza? Então, no geral, é isso daí que a gente tem que entender. E claro, a gente vai começar pelas equações diferenciais ordinárias, funções de uma variável apenas, iguais a zero, né, que são as homogêneas. Essas daqui são as mais simples de se trabalhar. E depois, com a medida que a gente vai assistindo os vídeos, o nível vai aumentando e a gente vai passando para as outras, né, para os próximos níveis aqui. Certo? Então, basicamente, se ficou alguma dúvida aí, comenta. E se por algum motivo o vídeo ficou ruim, a gente vê se consegue fazer um outro, né, melhor, que tenha menos interrupções e seja mais esclarecedor. Então, até mais.